Olá, pessoas maravilhosas do direito! Eu sou Daniela Renoff e esse é o Desafio de Direito Administrativo proposto pelo professor Antônio Machado, da pós-graduação do IDP. Hoje nós vamos conversar sobre o Decreto 9759. O decreto foi promulgado em 2019 e trazia a extinção de órgãos colegiados da administração pública federal, inclusive previstos em lei, desde que a mesma não trouxesse expressamente sua composição ou finalidade. Em 16 de abril, o Partido dos Trabalhadores ajuizou a medida cautelar na ADI 6121 e seu relator, o ministro Marco Aurélio, levou a plenário para que o mesmo deliberasse sobre se os dispositivos impugnados violavam os princípios da segurança jurídica e da participação popular, se havia necessidade de lei para extinguir colegiados da administração pública federal. O relator iniciou seu voto com a emenda constitucional número 32, que delegou ao Congresso a criação e extinção de órgãos da administração pública. Também destacou que a Constituição prevê a participação da comunidade na gestão pública, e assim, não caberia ao chefe do Executivo editar ato unilateral extinguindo colegiados que possibilitassem essa participação. O relator concluiu que o melhor seria suspender, até exame definitivo, a determinação de extinção de colegiados previstos em lei, deferindo parcialmente a cautelar. O ministro Edson Fachin inaugurou a divergência, votando pela inconstitucionalidade dos artigos atacados pela ADI, considerando desarrazoada a decisão de extinção generalizada dos colegiados, configurando afronta ao princípio democrático. O ministro Barroso dá uma verdadeira aula em seu voto, por isso será destaque em nossa apresentação. Inicia sua fala com os elementos que compõem o ato administrativo. Competência. O agente público responsável pela emanação dos atos tinha poder atribuído pela lei para sua prática. Finalidade. É o interesse público especificamente considerado. Forma. É como a norma exige que o ato se exteriorize ou apresente procedimentos prévios para a sua existência. Em regra, é escrito, mas pode ser gestual ou verbal. Motivo. São as situações fáticas e fundamentação jurídica que autorizam ou determinam a prática do ato. Não se confunde com a motivação, que é a exteriorização por escrito das razões que definiram a prática do ato. Objeto é o conteúdo do ato, o resultado pretendido ou a determinação. É a criação, modificação ou comprovação de situações jurídicas. Quando se trata de ato discricionário, como no caso em análise, o Poder Judiciário não poderia analisar o mérito administrativo, mas pode auferir a legalidade e a legitimidade do ato, cabendo anular o mesmo caso considere desarrazoado ou desproporcional. Segundo o ministro Barroso, o decreto viola os princípios da proporcionalidade, o princípio da República e o princípio da vedação do retrocesso. O posicionamento do voto é que a extinção generalizada dos conselhos viola o princípio republicano, que exige uma transparência mínima. O ministro demonstra o seu raciocínio questionando: quais são? Por que estão sendo extintos? Quais os que são relevantes? Quais os que são irrelevantes? Não se sabe. É preciso especificar quais são, pois em uma democracia, como regra geral, é de se declinar os motivos no ato. A sociedade tem o direito de saber as razões pelas quais um ato do poder público, mesmo discricionário, está sendo praticado. O princípio republicano é a materialização da busca pelo interesse da sociedade para a formação do espaço público, partindo de um conjunto de princípios constitucionais político-ideológicos, destinados a garantir os direitos a todos de maneira justa e igualitária. O decreto em análise não busca garantir o direito básico a todos de maneira justa e igualitária, na medida em que dificulta essa ação, ao extinguir órgãos colegiados que mantinham um diálogo contínuo com a sociedade civil e assim possibilitavam ações governamentais que buscassem o interesse do povo, verdadeiro soberano da República. O princípio da proporcionalidade impede que a administração pública restrinja, além do necessário, o direito das pessoas, pois restrições desnecessárias configuram abuso de poder.
As 3 dimensões do princípio são: adequação. A pergunta a ser respondida é: o meio escolhido alcança o fim almejado? Não é possível verificar a adequação deste ato, porque os conselhos não têm um fim homogêneo. Nós estamos falando de conselhos completamente distintos que têm finalidades diversas. Necessidade. Questiona-se: existe caminho alternativo menos danoso para o alcance do fim almejado? Extinguir todos os conselhos por considerar alguns inoperantes é, a nosso ver, uma medida desnecessária. Proporcionalidade em sentido estrito. Indaga-se: o prejuízo causado com a norma restritiva justifica o benefício alcançado? Não se sabe ao certo o que se ganha nem o que se perde, já que não sabemos quais conselhos serão extintos. Ao nosso ver, o Decreto 9759 não se adequa ao princípio da proporcionalidade, tendo falhado em todas as suas dimensões. Concordamos com o ministro Barroso quando afirma que o decreto afronta o princípio da vedação do retrocesso, quando faz direitos sociais perderem seus avanços voltando a um estado inferior, sem justificativa para tal perda. Por fim, o ministro Barroso acompanha a divergência, concedendo a medida cautelar em sua integralidade. O Conselho Nacional de Direitos Humanos sobreviveu por ser previsto em lei e, em setembro de 2019, produziu um relatório que traz detalhadamente os efeitos nocivos do Decreto 9759. Mesmo conselhos previstos em lei não estariam sendo preservados e as dificuldades impostas para o seu funcionamento estariam impossibilitando a participação da sociedade civil. Como dificuldades impostas para o funcionamento, temos extinção, mudança de finalidade, afastamento de representantes da sociedade civil, redução ou retirada de funções exercidas pela sociedade civil e constrangimento à livre atuação do colegiado. O STF, por maioria, deferiu parcialmente a cautelar, afastando a possibilidade de extinção de colegiado cuja existência encontre menção em lei. Entendemos que o decreto limitou e extinguiu órgãos colegiados responsáveis pelo suporte a políticas públicas federais, reduzindo de mais ou menos 700 para 50 o número de colegiados previstos na Política Nacional de Participação Social, essa última também extinta pelo decreto. O setor de políticas públicas mais afetados foram direitos humanos, igualdade racial, direito dos povos indígenas, política rural e agrícola, cidade e meio ambiente. Os órgãos colegiados atuavam na fiscalização, elaboração e decisão sobre projetos, programas e ações governamentais com função consultiva e deliberativa, participando na formulação e planejamento de políticas públicas. Resta claro que desde sua extinção em 2019, diversos órgãos permanecem mortos, como o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e o Comitê Orientador do Fundo da Amazônia, prejudicando o país em sua ausência. O Conselho Orientador do Fundo da Amazônia era onde estavam todos os investimentos internacionais para a preservação da Amazônia. Sem o Comitê Orientador, esses fundos estão parados, impossibilitando que sejam aplicados para a preservação da Amazônia. A ADI 6121 teve sua cautelar julgada, mas seu mérito ainda não foi pautado. Assim, nos resta ter esperança de que o plenário do STF decida por unanimidade pela inconstitucionalidade do decreto e que, ao se operar o efeito retroativo ex tunc, tudo volte ao estado anterior, como se o decreto nunca tivesse existido.